Olá, boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse momento, nessa live. Sejam bem-vindos, bem-vindas, os que estão chegando. Nós vamos aguardando aí alguns minutinhos, esperando que todos nos encontrem aqui nesse espaço virtual. É uma alegria para nós recebê-los, recebê-las para esse momento é, de conhecimento, né? Recebê-los para esse espaço de construção de um saber que é um saber vivido, né? Um saber experiencial. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês. Esse é o terceiro encontro promovido pelo grupo de pesquisa do Instituto Dom João Rezende Costa, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nossa querida PUC Minas. Nosso grupo de pesquisa, Teologia e Contemporaneidades, há mais de um ano tem se debruçado sobre o tema do fundamentalismo. Nós entendemos que o fundamentalismo é um tema que toca muito a experiência religiosa cristã, mas também atinge diferentes e diversos setores da nossa sociedade. E hoje nós temos a alegria de receber aqui nesse espaço, enorme alegria de poder mediar esse encontro em nome do nosso grupo de pesquisa, mas temos a alegria de receber aqui duas pessoas especiais, duas pessoas que eu conheci, que posso dizer assim, já estão do lado de dentro do coração. E estou falando de duas pessoas que têm muito a contribuir a partir do seu lugar de fala nessa noite de uma conversa que é muito potente. Então, eu gostaria de cumprimentar e de receber a professora Lucy Crispim. A professora, ela é doutoranda pela Faculdade de Educação da Unicamp, ela é mestre em administração, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, e ela é bacharel também em Ciências Econômicas. A professora Lucy não situa a sua atividade só no âmbito da academia. A professora Lucy, ela tem formação política, ela é filiada ao Movimento Negro Unificado, ela participou da Coordenação Nacional de Relações Internacionais do Movimento Negro Unificado, articuladora pela implementação da Lei 10.639/03. Além de todas essas atividades da professora Lucy, nós podemos dizer que ela é membro colaboradora da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e membro também do Coletivo de Mulheres Negras Teresa de Benguela. Então, Lucy, seja muito bem-vinda, é uma alegria receber você aqui nessa casa. Nós sabemos que você tem muito a contribuir conosco nesta noite. E antes de te passar a palavra, para que você cumprimente o nosso público, as pessoas que nos acompanham nesse momento, eu quero apresentar o Júlio César de Oliveira, da Silva Oliveira, desculpa, Júlio. Eu posso dizer do Júlio que ele é casado com a Lilian, ele é pai, pastor da Comunidade Batista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na cidade onde ele nasceu. Ele é teólogo, foi ordenado pastor em 2006, atuou como missionário, foi responsável pela implementação e revitalização das igrejas na periferia da cidade. E em 2010 ele iniciou o projeto Comunidade Batista em São Gonçalo, que é uma igreja voltada, segundo palavras do próprio Júlio, uma igreja voltada para pessoas que jamais entrariam em igreja, pessoas cansadas de igreja. Ele é comprometido com uma teologia negra, aplicada já na igreja na qual ele atua, e ele atua fortemente na promoção do diálogo interreligioso e na luta contra o racismo, a LGBTfobia. E ele faz parte agora de um projeto global de justiça social de líderes evangélicos, chamado Programa Indivíduos Inspirados.
Então, eu posso dizer que tenho a honra de partilhar essa noite, esse encontro com essas duas figuras que já alegram meu coração pela existência engajada, pela existência comprometida com a vida e com o direito de minorias. Então, sejam os dois bem-vindos. Lúcio, seu boa noite. Júlio, seu boa noite. Bom, eu quero cumprimentá-la, Tânia, né? Cumprimentando a Tânia, quero cumprimentar o Júlio também, meus queridos acolhedores, né? E certamente a cumprimentar quem nos ouve, né? Quem nos assiste, quem está aqui conosco. É uma noite de uma roda de conversa, né? É um diálogo aberto, certamente estamos todos aqui por uma grande troca, né? Eu fico muito feliz e espero aqui dialogar, aprender bastante, né? Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e que a gente possa fazer dessa roda aqui uma roda de diálogo e um momento de transformação. Muito obrigada pela acolhida. Obrigada, Lucy. Júlio. Meu boa noite, minha alegria de poder estar aqui, Tânia, Lucy, PUC Minas, e a alegria de poder estar nesse momento participando dessa mesa, poder compartilhar um pouquinho da jornada, né, da caminhada aqui. Eu acho que vai ser um encontro assim, muito especial para a gente. Espero que para quem está nos assistindo também, que seja uma noite agradável, um tempo de esclarecimento, de desafio, de aprendizado para todos nós. Então, bem-vindos vocês, bem-vindos todos e todas que nos acompanham. Então, eu quero iniciar essa conversa, quero que ela comece logo, e o nosso assunto de hoje é fundamentalismo e consequências sociais. O fundamentalismo, nós sabemos, ele deve ser tomado no plural, né? Porque há muitos fundamentalismos. Nós identificamos um fundamentalismo político, social, religioso, econômico, etc., e etc., né? O fundamentalismo, ele, vamos dizer assim, ele se apoia na ideia de que a tradição, uma determinada tradição, ela possui ou ela é detentora de valores universais. A tradição, ela é um modelo de uma sociedade perfeita. E o fundamentalismo, ele persegue a ideia de que há um inimigo que deve ser, de todo modo, combatido. E esse inimigo, ele pode ser a modernidade e tudo que ela representa, pode ser a democracia e tudo que ela representa, pode ser o socialismo, o comunismo, pode ser os direitos e tudo que ele representa, mas pode ser também uma pessoa, um grupo, ou alguns grupos, né? E a arma, normalmente, é o livro sagrado, né? O livro sagrado entendido aqui como um objeto que contém uma palavra que é inerrante, ou seja, não possui erros e não pode ser questionado, né? E possui também uma espécie de subtração da história, né? O fundamentalista persegue também a ideia de que ele não faz parte da história, ele é ahistórico, né? Em alguns momentos, nós podemos ver o fundamentalismo se tornar uma espécie de integrismo, que é quando essa tradição ela buscará, de todas as formas, assumir, né, os tecidos sociais para que, então, a sua doutrina, a sua crença, ela seja também a de toda a sociedade, e essa sociedade seja a sociedade perfeita. Ô, Júlio, eu quero provocar a sua fala retomando Você é do Rio de Janeiro, nascido em São Gonçalo. E quando nós, mineiros, aqui falamos no Rio de Janeiro, nós pensamos no Corcovado, Pão de Açúcar, nós pensamos nas belas paisagens que o Rio de Janeiro tem, e nós pensamos muito pouco na dinâmica social do Rio de Janeiro, nós pensamos muito pouco no povo que
está situado nas favelas, nós pensamos muito pouco, né, a dimensão da vida, né, das pessoas negras ou de outras minorias. Então, eu quero provocar a sua fala trazendo aqui um samba enredo de uma escola do Rio de Janeiro, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que esse ano entrou na avenida dizendo o seguinte: rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro desempregado. Minha mãe é Maria das Dores do Brasil. Enxugo o suor de quem sobe e desce ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô que tô dependurada em cordéis e corcovados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Que de novo cravejaram meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança é mais que a escuridão. Eu fico arrepiada quando eu escuto esse samba enredo. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Júlio, fundamentalismo e as consequências sociais. Olha, eu estou repetindo aqui com você porque eu desfilei no Carnaval da Mangueira, não sei se você sabe. Ah, que coisa linda. Está falando aí, eu já estou aqui emocionado, que faz bastante parte dessa proposta na luta contra o fundamentalismo. Pastor desfila, Júlio, falar nisso? Desfila, eu desfilei com 20 religiosos lá, pastores, e outros desfilaram antes de mim, né? Enfim, desfila sim, claro. A gente precisa de estar nesses lugares, esses espaços são lindos, importantes, tem uma leitura, inclusive social e religiosa, muito bonita, né? Eu participei disso aqui, introduzindo minha fala, porque a gente tinha uma luta para a Mangueira não desfilar e esse samba não ser cantado na avenida, né? A gente foi convidado pelo Ivani e pela Luz Marina para ir ao Barracão da Mangueira, ouvir o Leandro Vieira, que é o carnavalesco da Mangueira, assim, não foi para explicar, a Mangueira não tem que dar explicação para a gente, porque vai cantar um samba, ele vai se desfilar na Mangueira com a sua proposta de desfile, mas a gente fomos mais de 20. Claro que depois alguns deram para trás e não desfilaram, porque uma coisa é estar lá e ver, outra coisa é encarnar a coisa e tomar o partido, assumir, né? Olha, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, entrar no barracão, e aí ouvi um pouco o Leandro, e depois subi para ver o que ninguém tinha visto. A gente viu e ficou sobre o compromisso de não contar o que viu, só depois que passasse pela avenida, principalmente quando falava... você vai vendo a expressão do fundamentalismo, assim, religioso na sua expressão, mas quando falava do moleque pilintra do buraco quente, né? Que aí a gente já associa, a religião associa a demoniza, né? E aí a gente subiu, e aí o Leandro falou assim, vou mostrar o que é isso, né? Que um amigo tinha perguntado lá na hora. E aí quando ele virou aquela figura para a gente, um menino de cabelo descolorido, cravado de tiros, disse assim, esse é um moleque que teve a sua vida interrompida aos 15 anos, pilintra porque arteiro, corre na favela e tal, não sei o que. E aí eu entrei num pranto, assim, que foi uma coisa, né? E depois a experiência do desfile mesmo, de estar junto com gente de todas as religiões, né? Que são amigos hoje, grandes amigos, a gente se fala, conversa, e está ali marcando esse lugar, dizendo a gente está junto. Eu até tenho... A gente escreveu um livro, né? Isso virou um livreto, né? Caindo no Samba com Jesus da Gente, olhares e perspectivas sobre o desfile da Mangueira em 2020. Esse livro aqui é muito interessante. O Sebi lançou, eu escrevi um capítulo do livro, né? Eu falo sobre a perspectiva de estar, né, no desfile,
E eu falo sobre... Porque a gente desfilou 2 vezes, né? Foi um privilégio. Eu nunca tinha entrado na Marquês de Sapucaí, né? Quando eu desfilei 2 vezes, né? E aí desfilei no primeiro encontro, que foi assim... A Sapucaí estava parada, porque assim, não estava entendendo nada, porque nós não éramos atores, nem atrizes, nós éramos religiosos, das diversas expressões de espiritualidade, juntos, de braço dado, e a gente já se conhecia antes, já se encontrou antes, não tinha assim um arranjo ali de pacificação entre a gente já vive essa experiência, e no segundo já foi diferente, foi uma emoção que tomou completamente a avenida. Então, assim, tinha inclusive uma fala de que nenhum pastor desfilaria, nenhum religioso cristão desfilaria, nós desfilamos 20, né? Pessoas desfilaram na avenida. Agora, a minha experiência, o Tânia, me vigia aí para poder não atravessar o horário da Lúcia, né? Você pode ir falando. A minha experiência é uma experiência que vem... A minha teologia acontece, se funda no fundamentalismo, né? Eu começo lá. Eu sou pastor com tudo de missionário, enfim, quase 20 anos, 25 anos. Estudei teologia 7 anos, mas antes de ser pastor, eu já tinha plantado a minha primeira igreja dentro da favela, no Morro da Fazendinha, lá num bairro chamado Amendoeira. Eu estou na região metropolitana do Rio de Janeiro, do outro lado da ponte, né? Uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, tem muitas comunidades periféricas. A minha experiência se desenvolve nesse ambiente. Eu me batizei, eu tinha 8 anos de idade, eu tenho 54, né? Então, assim, muito cedo eu tive uma experiência que o pessoal me pergunta, mas como é que foi? Alguém falou com você? Eu falei, não, eu tive, assim, a consciência... Já foi uma coisa meio difícil das pessoas entenderem, né? Eu tive a consciência, eu preciso dessa figura e, assim, ela vai me ajudar na minha caminhada. Como ia se desenvolver, não sei. Eu estava numa igreja batista histórica, né? Foi a minha trajetória toda. E, assim, numa luta, nessa luta de tentar entender, naquela perspectiva proselitista, daquela pregação para um dia, para algum lugar, enfim, a gente vai se encontrar naquela coisa toda, e você vai vendo assim, você vai crescendo assim, até que eu vou me encontrando dentro da liderança pastoral, assim, pastoreando, e eu vivo uma crise quando eu vou para comunidades periféricas aí, já como pastor, missionário, e começo a lidar com as questões, né, dentro das comunidades periféricas, e eu vou puxar todo o meu arcabouço de conhecimento teológico, os autores que li, e assim, agora está na hora, como se fosse assim, uma mágica que acontece, e eu vou aplicar isso aqui na vida dessa pessoa que está na minha frente, naquela ideia do pastor que conversa com as pessoas, que atende, que aconselha e tal. Olha, Tânia, Lúcia, e aí as pessoas estão ouvindo, isso não funcionou. Não funcionava. Pregava os sermões mais bonitos, assim, concatenados dentro da perspectiva teológica, a formação fundamentalista. Eu já estava te dando... Extrapola, né, Júlio? Extrapola essa fronteira, completamente. Eu já estava estudando no seminário que era fora da curva, era um seminário mais... Aí eu comecei a ouvir sobre teologia da libertação, né, e comecei a ler autores e comecei a ler teólogos católicos, comecei a ter outras experiências. Me lembro do meu medo de ler Leonardo Boff, meu professor de teologia, de hermenêutica, que me disse assim, que é isso, camarada? Está com medo de pensar? É o melhor em cristologia. Aí eu li Jesus Cristo, Libertador, do Boff, que me arrebentou as minhas convicções, me revolucionou a mente. Aí foi essa invasão. Eu falo assim para todo mundo que me pergunta como é que foi essa experiência, não só nessa transformação, de sair desse movimento, entender, né, a força do fundamentalismo, inclusive, e aí depois outras experiências com o diálogo interreligioso, com a minha relação com o movimento LGBT, são conversões que eu vivi. Né? Não essa cooptação de conversão que tem a ver com essa experiência, que a gente já conhece bem, não, mas essa conversão aonde eu sofro uma mudança fortíssima mental. Né? Acima de tudo, isso escorre para o meu coração, ele toma. Eu disse, o caminho que eu tenho de fazer é um outro caminho. O meu caminho... Agora, esse caminho é um caminho custoso, porque você se posicionar, não contra, mas não nesse lugar mais
de continuar dentro do movimento fundamentalista. Primeiro, a ideia deles é o ostracismo absoluto. Você não é mais chamado para nada e tal. Mas eu estava assim, tão encantado com a experiência que eu estava vivendo, de me sentir livre, e também de ter transitado nesses espaços e ver assim, como você falou assim, dos fundamentalismos e das violências, né? E aí você perceber que o movimento cristão, alguns segmentos evangélicos e católicos são extremamente violentos em seu discurso, e eu conheço pessoas, eu posso citar diversas experiências, extremamente adoecidas, gente doente, e de você perceber uma igreja dentro de uma comunidade periférica onde é barricada para todo lado, é violência, é fome, uma série de questões para se resolver, e a igreja ela fica fazendo só culto. Fica naquela luta, né? O integrismo é essa coisa que graça ali dentro. Nenhum tipo de ventilação pode acontecer naquele espaço. Nenhum tipo de atualização pode acontecer naquele espaço, né? As pessoas, assim, algumas querem, mas morrem de medo do que pode acontecer, né? Desse Deus que mata, desse juízo, né? Da possibilidade de ir para o inferno, essas coisas todas que a gente acontece. As consequências disso, para mim, algumas delas, a gente está iniciando essa conversa, assim, a alienação, o adoecimento emocional de um monte de pessoas, a promiscuidade que você percebe assim, em todos os sentidos que essa palavra possa ter, né? Não só a promiscuidade sexual, mas toda tipo de promiscuidade, a perversão das pessoas, a dor que elas carregam. Elas, em nome de uma religião, fazem coisas que a gente não acredita que elas fazem. Então, assim, a consequência social é essa alienação. Você vai em espaços, hoje a gente está, a comunidade batista estava num projeto no Morro do Escadão, uma comunidade de 8.500 a 10.000 pessoas, tem 2 meses que a gente começou um projeto lá, e tem mais de 100 igrejas naquele lugar, mas você vê assim, você não vê a evolução social, você não vê a coisa acontecendo, né? Então eu vivo essa experiência, esse choque absurdo de aí sim, uma contínua experiência que eu tive com Jesus de Nazaré, né? Eu entrei na vida dele, deixei ele entrar na minha para poder viver uma experiência mais humana, né? E aí, quando você vive uma experiência mais humana, religiosa, do evangelho, você não consegue mais flertar com o fundamentalismo religioso, não cabe mais. Ô, Júlio, eu tenho a impressão de que o fundamentalismo, ele tem essa capacidade de eleger o inimigo, e inimigo é sempre aquele que pensa fora do status quo, né? Aquele que pensa fora do sistema que está engendrado ali, né? E então o que acontece é uma rejeição do outro. Agora, quando nós fazemos a experiência da conversão, nós sabemos que essa conversão para o segmento de Jesus, ela só pode passar pela fronteira do outro, Sim. Né? Ou seja, só no encontro com aquele que é diferente de mim, que não sou eu, né? De fato, que eu consigo me tornar um seguidor de Jesus ou me colocar na esteira desse segmento. E aí, parece que nossas igrejas, eu digo, por exemplo, de uma experiência que está tanto dentro do campo evangélico quanto do campo católico, né? Parece que nossas igrejas estão se esquecendo justamente desse lugar que é o lugar do outro, e compreende só aqueles que estão ali no redil, na redoma, e não pensa o outro que está na rua, o outro que está na droga, o outro que foi expulso de casa porque é LGBT, ou o outro que é negro e é violentado de diferentes maneiras por uma sociedade racista, né? Então, parece que há um distanciamento dos fundamentalistas religiosos do próprio evangelho, que nos obriga, né, a olhar para a vida, olhar para a realidade e não enxergar só o nosso umbigo, né? Enxergar aquilo que passa no exterior a nós. Isso quebra qualquer individualismo, qualquer indiferença, qualquer tipo, né, de rejeição daqueles que, como você disse, né, nunca frequentariam a igreja ou nunca ou já estariam demais cansados de uma igreja, né?
Ô, Tânia, para mim tem uma coisa que muito me incomodava e me incomoda depois dessa experiência. Foram assim, eu vivi crise, depois eu fui ser pastor na maior igreja da cidade, né? Com todo o respeito que eu tenho, fui ordenado pastor lá. Isso foi uma crise para mim também deixar, uma igreja de 100 anos, fez agora esse ano. É assim, e não falando dela especificamente, mas do movimento, né? Tanto católico quanto cristão, é a desonestidade intelectual e a desonestidade teológica que esse povo promove, sabe? Porque, assim, não tem a menor possibilidade de eu entrar numa comunidade, quer seja periférica ou urbana, trazendo uma construção de fala que não é daquele lugar. E aí é muito cômodo eu ficar trazendo um discurso de juízo, de lá, uma coisa construída, e repetitiva, porque não atualiza. Agora, sabe o que acho que talvez seja difícil para muitas dessas pessoas? É de dentro do lugar, estando com as pessoas, convivendo com elas, você construir um discurso, aí só dominado por Jesus de Nazaré e cheio dele, ali com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas naquela comunidade. Então é desafiador você olhar o que você traz com você, né? Ou o livro sagrado como um caminho que você... Porque, assim, está cheio disso o livro, né? Experiência de gente. Né? A Bíblia é esse livro que é a história de um monte de gente que não deu certo, de um mundo que não deu certo, né? De um monte de coisas que aconteceu, e a gente fica insistindo em tentar fazer as pessoas viverem uma vida correta. Elas não vão viver, todo mundo tem problema. Então, assim, construir uma caminhada teológica, pastoral, acho que essa é a melhor palavra que eu gosto de usar, uma caminhada pastoral a partir do lugar onde a igreja está, com as pessoas que está. E aí eu acho que fica muito difícil para muita gente, porque, assim, não se resolveu como pessoa e nem teologicamente, né? Lidar com a singularidade de cada um é muito difícil para o fundamentalista. Pelo menos assim, nessa minha andança diária, amanhã eu vou estar lá no mercado fazendo compra, levar cesta, para atender mais de 40 mulheres LGBT, trans que a gente atende todo mês, e ouvindo suas histórias e tal, né? Enfim. Mas, assim, como é que você lida com a história? Inclusive, a igreja tem esse medo, né? O movimento evangélico tem do rio do desaguar na vida da gente, mas tem que ser assim. A história dele, em algum momento, tem que me tocar, inclusive para me revirar. Né? E me fazer, como você disse, Tânia, me converter a ele. Eu acho que o grande desafio é esse mesmo, se converter ao outro, para esse mundo se tornar melhor. Porque conversão a Deus é fácil, né, Júlio? A gente diz o tempo inteiro que está convertido, voltado para Deus, ouvindo a vontade de Deus na nossa vida. Mas João vai dizer lá na carta dele, né? Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, né? Então, certamente nós temos muitas mentiras espalhadas aí dos púlpitos das igrejas. Agora, você falando, eu fico pensando o seguinte, que, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ao menos naquilo que se refere, né, à sua elaboração teológica, né, o concílio, ele elabora isso de maneira muito poética, muito bonita. Ele diz assim, as alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças dos homens e mulheres são as alegrias e tristezas, as angústias e as esperanças da igreja, né? Para dizer assim, que o mundo vive não é alheio, né? A experiência é dos cristãos e das cristãs. Isso muitas vezes, pelo menos aqui na nossa tradição, isso muitas vezes que é esquecido. Sim. Mas a gente já percebe isso assim muito objetivamente no Evangelho, né? Jesus se converte a Deus, mas se converte às pessoas, né? Ora é um homem que toca no corpo dele, uma mulher que toca na barra da sua vestimenta, ele se volta para o outro, né? E convida esse outro a vir para o meio, somar, fazer a diferença, viver a dignidade que lhe é possível. Agora, a gente percebe que quanto mais fundamentalista, mais distante da vida concreta das pessoas estão as igrejas, os fiéis, os cristãos, e quanto mais fundamentalistas, com uma pregação mais enrijecidas, mais problemas a igreja ou os fiéis fundamentalistas, no caso, promovem as pessoas de uma determinada comunidade ou a determinados grupos, né?
você, assim, consegue perceber quais são os prejuízos do fundamentalismo na vida dos grupos com os quais você se relaciona? Você falou aí com as trans que você está em contato, ou com as pessoas negras com as quais você está em contato. Como é que o fundamentalismo prejudica a vida dessas pessoas? Quais são as consequências, assim, concretas, né, dessa postura fundamentalista da igreja na vida desses grupos, né, em minorias? Acho que tem pelo menos 3 coisas que me angustiam muito, muito, muito. De, às vezes, levar as lágrimas, eu acabo de atender, fico sentado sozinho lá, e, assim, pensando no que eu poderia fazer. Uma é a coisificação do outro, né? Eles não olham para uma mulher trans ou um homem trans como gente, né? É coisa, é bicho, né? Se não se converter e aquele corpo não virar o que eles querem, porque tem isso também, né? O corpo do outro, da outra, porque assim, a igreja vive de controlar corpos hoje. Ela só tem essa matéria. A igreja só tem culpa e medo. Se ela tirar isso do discurso dela, ela não tem como cuidar das pessoas. Ela não sabe lidar com a realidade, né? Ela não sabe como fazer para lidar com a realidade. Né? As pessoas não sabem. Elas estão no outro mundo. Elas vão entrar numa nave russa e vão para algum lugar. Não sei para onde, mas elas vão. Né? Essa coisificação da pessoa, né? Coisificar, né? Essa pessoa não é olhada, ela ela não é gente, ela não vai receber um toque como eu faço, hoje muito, muito distante, né? Elas falam comigo, pastor, não dá para abraçar. Eu falei, não, só o soquinho, o cotovelo 2, para ficar assim mais afetivo. Mas o comum era um abraço apertado, né? Antes da sexta, um abraço apertado, ou uma conversa contando a história, né? Você veio vir aqui, Centro LGBT, não, foi a Mônica, foi a Stephanie no Brasil, foi o Eduardo, foi a Thalia, quem te mudou para cá, ou foi outra pessoa e tal, fiquei sabendo, enfim. E conta um pouco da sua história, enfim, tal. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, na última vez que a gente entregou, a menina me ligou, pastor, porque assim, eu acabei esquecendo, tanta coisa, eu falei, olha, eu estou correndo para lá, e eu cheguei lá, a menina estava assim, na frente do espaço que a gente entrega a sexta. Eu falei, eu vim correndo, porque eu já sei do perigo. Eu já sei do perigo de uma mulher trans estar em pé na rua. E isso estou falando de 10 horas da manhã. Estou falando de 1 da manhã, 3 da manhã. E ela estava, eu abri, querida. Aí deu uma água, o que foi? Já passou dos caras, ficaram me olhando, falaram não sei o que, eu já fiquei morrendo de medo e tal. Então, assim, essa coisificação. Não há um olhar de amor para essas pessoas. Um possível olhar de amor, que eu acho que não vai acontecer, é se ela se converter e aí mudar o seu corpo e mudar a sua forma de ser. Uma é essa, né? A segunda é essa crueldade da alienação, sabe? O camarada está na mais extrema pobreza, a vida não anda, as coisas não acontecem, os filhos estão na drogadição, outra questão qualquer que seja, o centro urbano são outras questões, né? Outras mais complicadas e tal, mas o discurso permanece violento, racista, misógino, agressivo, LGBTfóbico, né? Fora da realidade permanece. Né? O indivíduo vai lá, senta naquele lugar, canta. Nem é o samba, né? Deixa a tristeza para lá, né? É uma música assim, que te joga para um lugar como se fosse uma experiência de drogadição ou uma outra coisa, e depois você volta para casa, a situação não está a mesma lá e tal. Enfim, é essa alienação. Eu acho essa alienação, Tânia e Lúcia, extremamente violenta. Não trazer a pessoa para a realidade. Acho que Jesus é essa pessoa, para mim, que traz a pessoa para o chão da vida. Né? Tem aqui uma mulher com uma hemorragia, um problema hemorrágico, tem um camarada que dizem que está endemoniado, mas ficou lá. É o que acontece com as pessoas. Uma pessoa que está andando na rua, não é vista, ninguém conversa com ela, ninguém abraça, ninguém lança o olhar, ninguém fala o nome dela, ela também não fala o nome de ninguém, ela vai ficar descompensada emocionalmente, vai começar a andar sozinha, e aí, no passado, todo mundo que era assim, que era largado na rua, era doente, era endemoniado. A igreja repete essa prática do passado, lá de dentro. Então, assim, essas duas coisas, para mim, são as que mais me angustiam, né? Essa coisificação, né? E aí não só desses corpos trans, mas na sua maioria eles, mas negros, as próprias mulheres, né? Mas também, assim, quem não é de dentro é coisificado, né? Não é filho de Deus quem é de dentro, né? E essa
ação. Para mim, o fundamentalismo, duas consequências, e aí alastra outras consequências piores ainda dentro dos ambientes mais periféricos na cidade. Né? Tá certo, Júlio. Olha, então eu vou te deixar aqui um pouquinho tranquilo para respirar, para tomar uma água, e vou provocar a fala da Lúcia também, olha. Ô, Lúcia, você vem da sociologia, né? E o seu campo não é a teologia, você me falou isso mais cedo, então você tem outras perspectivas. Então eu pensei assim, como é que eu vou provocar a fala da Lúcia, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que o líder do governo, Jair Bolsonaro, no Congresso Nacional, que é o deputado federal do PP do Paraná, na segunda-feira 26, ontem, ele defendeu a ideia de se realizar um plebiscito para que os cidadãos decidam sobre a formulação de uma nova Constituição brasileira. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu pessoalmente defendo nova Assembleia Nacional Constituinte, acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres. Porque a nossa carta só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. Ele disse. A fala foi rebatida por diversas personagens, né, do legislativo, mas, sobretudo, do judiciário, né, da Suprema Corte brasileira. Então, Lúcia, parece que muitas vezes o fundamentalismo, ele flerta também com uma, vamos dizer, com uma puxada de tapete daquilo que a gente ainda chama de democracia brasileira, ou de Constituição brasileira de 88. A fala é sua, Lúcia. Muito bom, muito bem. Olha, essa provocação foi o que hoje começou no café da manhã, né? A gente já estava ali brigando, mas eu, antes de começar minha fala, eu quero agradecer a fala do Júlio aqui, que ele desloca a gente para diferentes lugares, né? E isso é muito bom, viu, Júlio? Do que você dizia aí, eu vou começar com uma palavra, né, falando desse encontro junto com a Tânia, que é a questão da alteridade, né, Júlio? Como é difícil a gente estar no lugar do outro, né? E certamente quando o líder da Câmara traz esse recorte, é que a gente percebe que essas pessoas não se colocam no lugar do outro, né? Essas pessoas têm um projeto de... eu vou dizer que é o fundamentalismo que move, ele acaba dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo num processo, num espaço democrático, né? E o quanto é difícil a gente pensar nesse lugar da democracia, onde a gente não tem democracia de direitos, onde a gente não tem democracia econômica, onde a gente não tem democracia dos meios de comunicação, onde a gente não tem sequer o direito à vida, né? Então, aí você ouve uma fala como essa, espera aí, nós temos mais direitos do que deveres, né? Como assim mais direitos do que deveres, né? É um retrocesso tão grande que a gente fica pensando de qual lugar o ser se deslocou, né? De qual planeta esse ser se deslocou. Ele não conhece a própria história, né? Ele não conhece a história do país, ele não conhece o processo de construção do que foi essa democracia, do que foi essa Constituição de 88, né? Ele desconhece e a gente fica se perguntando aonde estava um ser, né, que é uma representação institucionalizado, né? Ele não está lá porque uma ou duas pessoas desejaram, ele está lá porque um coletivo colocou lá, né? Então, essa representação desse coletivo,
é que a gente fica pensando, nós estamos, o nosso país, ele está tão desigual, que a gente fica achando que tudo que pode ser dito, que pode ser modificado, que tudo pode ser interrompido, né? Então, assim, infelizmente, é um retrocesso tão grande, e eu acho que as pessoas, nesse período tão estranho que a gente está vivendo, né, um período onde a vida não vale nada, né, um período onde a gente prioriza o dinheiro, um período onde a gente prioriza um modelo econômico em função da vida, né, enfim. Então, a gente fica olhando para esse cenário e parece que é um cenário que não tem fim, né? Você fala, meu Deus, onde está a curva, né? Cadê a curva? Cadê o fim da linha? A gente não consegue ver esse fim da linha. Então, é assustador. Mas, ao mesmo tempo que é assustador, é o cenário daquilo que se esperava. Isso já foi dito antes, né? Esse projeto não brotou agora, esse projeto ele foi construído, ele foi alimentado, esse projeto ele foi engendrado lá atrás, né? Ele vem sendo construído. Esse trem está nos trilhos há muito tempo. O que a gente está vendo agora é uma exacerbação de tudo, né? Então, assim, parece que abriu a porta e todo mundo pode falar o que quer, o fundamentalismo traz isso, né? Todo mundo pode matar, que isso não tem problema, né? Quando você fala, quando a gente traz, né, nós temos mais direitos do que deveres. Como assim nós temos mais direitos do que deveres? A nossa vida está constantemente em risco. Hoje nós não temos, praticamente os nossos direitos foram apagados num processo curtíssimo da história. Nós estamos correndo o risco, nossa história sempre dada por esse período de era, né? Nós vivemos uma era, nós estamos correndo uma era de dizer que nós demos um Deus econômico para a nossa era, onde tudo vale mais é o dinheiro. Né? Então, quando as pessoas colocam que quando esse ser, né, esse representante de uma parcela, porque ele não é o representante de toda a sociedade, ele é representante de uma parcela dessa sociedade, né? Esse segmento que representa essa parcela, que diz que os nossos direitos podem ainda continuar sendo caçados, porque os deveres estão aí, a gente pergunta, que mais eles querem do nosso povo? Né? O que mais? Nós alcançamos um patamar elevadíssimo de miséria. A violência está absurdamente dominando o território. As pessoas estão queimando a nossa área, o que garante a qualidade de vida em detrimento de plantações, de soja, do capital, do agro. As nossas vidas estão sendo evaporadas, porque os agrotóxicos têm mais direito do que os direitos sociais. Né? Então, assim, é de um absurdo tão grande, eu diria que é de uma falta de humanidade, né? Olhar para o país e achar que pode fazer sangrar mais ainda. Então, sim, quando esse segmento que representa, ele é bem alimentado. Né? Ele tão é bem alimentado que hoje nós saímos à rua e a gente não se sente mais segura. Por que você não se sente mais seguro? Porque o seu vizinho pode discriminá-lo, o seu vizinho pode agredir, pode matar você. Então, a nossa segurança desapareceu. Né? A nossa segurança desaparece quando uma estrutura de governo coloca que o poder da bala vale mais do que o diálogo. Né? Então, quer dizer, como assim, né, nós vamos falar de um país, de uma nação, onde nós corremos o risco de perder essa relação dos nossos direitos construídos, né? A Carta Magna foi um avanço, os movimentos sociais pautaram, discutiram, né? Foi um conjunto de ações positivas. E nessa colocação, eu fico imaginando o seguinte,
como é que a gente faz quando um sujeito como esse, né? E aí eu francamente eu fico indignada porque um ser como esse, ele tem muito mais poder na mídia, né? Ele tem muito mais poder do que outras ações que dialogam no posicionamento contrário a ele, né? Por exemplo, a gente tem diferentes momentos de avanço na história que hoje a gente não valoriza, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aí nesse processo da pandemia, que foi avassalador, né? Vamos pensar em Brasil, que a gente teve o tempo, a gente podia ter tomado um outro caminho, né? A gente podia ter poupado muitas vidas se uma decisão política tivesse sido tomada num tempo certo, né? Porque a gente estava olhando para o mundo, compreendendo o que estava acontecendo no mundo. Nós chegamos no processo depois, então a gente também teve esse momento, né, de reflexão e de tomada de decisão. Quando a gente olha para o SUS, a gente diz o seguinte: ainda bem que tivemos o SUS, né? Ainda bem que estamos com o SUS, né? E ainda bem que a gente tem esse lugar que socorreu muitas vidas. A tragédia no nosso território só não foi maior por conta desse direito à saúde. E aí, então, o sujeito vem dizer o seguinte, que nós já temos direitos demais, vamos colocar mais deveres. Quais são os deveres? Os deveres que vai alimentar o capital, os deveres que vai alimentar a menor parcela da sociedade brasileira com maior recursos, né? O nosso direito de quê? O nosso direito à vida, né? Nós vamos o quê? Dar a vida para o capital, né? Então, quando a gente para pensar um pouco esse lugar, eu fico pensando que a gente está na contramão desse lugar da história, né? O país não é um país com produtos escassos, é um país rico, né? É um país do qual nós poderíamos hoje estar discutindo, nós poderíamos ter uma renda básica, né? Um exemplo do que acontece muito ali mais próximo da região do Júlio, que é Maricá, nós poderíamos estar vivendo essa relação no país como um todo, ou pelo menos nas maiores, né, cidades, nós poderíamos estar trabalhando hoje com uma renda básica nacional. Então, quando a gente pensa nesse projeto, que é um projeto, sim, é um projeto baseado num fundamentalismo político, é um projeto baseado num fundamentalismo econômico, quando a vida perde o seu valor, né? Quando a vida Lucy, não faz mais nada. Oi. Deixa eu te interromper. É um fundamentalismo político, econômico, apoiado num fundamentalismo religioso. Sim. Né? Se nós paramos para olhar, por exemplo, da proclamação desse governo para frente, o discurso religioso, ele tá assim, ele penetra todos os sulcos, né, existentes ali naquilo que é política, naquilo que é economia, né, ele tá o tempo inteiro. É como se o Brasil fosse é como se o fundamentalismo econômico e político fossem esponjas e absorvessem esse discurso religioso fundamentalista, né, para poder, vamos dizer assim, ganhar o espaço para que nossos direitos continuem sendo usurpados de nós, né? Então parece que há um espírito que aí não é o Espírito Santo, né? O Júlio vai dizer que é um espírito de porco, um espírito imundo, né? Que penetra as estruturas, né? Com esse discurso religioso, né? E faz com que, então, nós tenhamos e assistamos aí falas como essa totalmente infeliz, né? Do líder do governo. Mas não quero te roubar a palavra, por favor. Por favor, ajuda muito, Tânia. Tânia, quando você fala na questão desse espírito, eu vou dizer que é um ser avassalador.
é um espírito, eu não vou nem dizer que é um espírito, porque ele pensa, ele usa, ele tem o poder da caneta, né? Eu vou dizer que ele é um ser monopolizador. E esse fundamentalismo do qual nós estamos vivendo hoje, esse fundamentalismo religioso, é o que se tem mais do monopólio do religioso, né? É muito aquilo que o Júlio trouxe. Esse lugar é meu, esse grupo me pertence, esse grupo são os meus seguidores. Então, apaga-se da pessoa a capacidade crítica, interrompe a pessoa da sua capacidade de pensar e coloca ela simplesmente um poder reprodutor daquela ideia que, na maioria das vezes, traz, baseada num fundamentalismo, traz essas consequências, muitas vezes, fascistas e destruidoras. Sim. Né? Então, assim, não é uma questão de classe social, é uma questão de você fazer esse redemoinho, né? E desse redemoinho você vai manipulando as questões políticas e econômicas. E essa, eu uma vez eu li uma frase que era o seguinte, que as pessoas, eles usavam uma expressão seguinte, e aí eu vou trazer para esse lugar, né, desse fundamentalismo. Eles não são ignorantes, muito pelo contrário, eles não usam o ódio imediato, eles terceirizam. Né? Eles terceirizam esse ódio, eles terceirizam essas ações. Porque quando você pensa que está lá, que é uma discussão de classe, né? Que se você estiver no seu lugar, no seu bairro, na sua periferia, na sua associação, você não vai enfrentar, você vai enfrentar. Né? Você vai confrontar, porque as ideias elas estão sendo disseminadas nesses espaços. Né? Infelizmente, as pessoas estão passando por uma lavagem cerebral muito grande, perdendo a sua capacidade de criticar. Né? Então, como é que a gente pode entender o seguinte? E aí vem também esse monopólio financeiro, né, que se alimenta disso. Antes, a nossa vida, antes da rede WhatsApp. Né? Vamos lembrar um pouquinho da nossa vida antes da rede WhatsApp. Então, a gente fazia uma ligação, a gente ainda tinha esse canal de manter uma certa conversa, né? Tinha uma certa resposta. Com a chegada dessa estrutura, dessa rede rápida, todo mundo passou a ter acesso e beber numa fonte que é podre, né? Numa fonte que não permite você fazer a crítica. E aí as pessoas começaram a reproduzir. Nós vivemos um período do qual a gente não fez a crítica, mas o processo eleitoral passado foi baseado nessa rede, uma rede de informações falsas, né? Uma rede de informações que aí eu vou dizer demoníacas no sentido da qualidade e da manutenção de um projeto que podia ser um projeto voltado para uma sociedade mais acolhedora. A gente, de repente, estava aí discutindo se a gente não sabia se aprovava que todo mundo tinha o direito de carregar a arma, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar uma arma, as pessoas estavam lá na dúvida se a sua religião estava sendo contemplada ou não contemplada, se aquilo era verdade ou não verdade, os nossos patrimônios e bens públicos estavam sendo sucateados, assim, doados praticamente, na maioria das vezes, por capital estrangeiro, né? Estavam, assim, sendo diluídos, e a gente ali, na rede WhatsApp, querendo saber se o A, se o B estava certo, se o A e se o B estava errado. Então, a gente entrou num ringue muito grande, quando as mãos, né, desse capital aí improdutivo, manipulando os interesses da vida como um todo. Então, quando a gente olha para pensar esse lugar, né, esse fundamentalismo e essas consequências sociais, a gente se depara com inúmeros casos, né? A gente se depara com inúmeras tragédias que a gente até precisa ficar atenta para não naturalizar, né? Para não normalizar aquela violência.
né? Então, quando você coloca, por exemplo, o caso Miguel, né, e uma criança cuja a manicure e a pessoa não tiveram o olhar de que estavam do lado de uma criança e que criança precisa de cuidados, né? Assim como você percebe que outras violências, outras crianças passam por esse processo de violência absurdo e a gente acaba só meio que assistindo, né? A gente está nesse canal, nessa inércia, né? Então, essa tragédia desse fundamentalismo, eu não diria nem que é um espírito de porco, porque eu aprendi com meu pai que o espírito de porco, de vez em quando, se diverte. Nós não estamos nos divertindo, nós estamos chorando todos os dias, né? É aquilo que o Júlio falou. Às vezes a gente precisa ficar só para chorar sozinho e se sentir impotente. Impotente diante dessa força, né, que vem e que está aí se movimentando num redemoinho e buscando destruir o que sobrou, né? O que sobrou das estruturas, e aí das estruturas sociais, das estruturas econômicas, né? Dos direitos sociais. E me parece que esse pessoal não quer desistir do negócio, né? Então, cabe a gente a fazer esse papel diferente, fazer essa inversão de setas, né? Buscar as nossas singularidades e a gente construir aí um outro lugar possível, antes que a gente tenha aí um caos social infindável e um retrocesso tão grande no país, né? Que a gente só consiga pontuar e quantificar as desgraças, né? Infelizmente, a gente está defrontando. Sim. A gente já até percebe essas desgraças, né? E elas são já consequências desse grande movimento, né, ô Lúcia, que você está assim, projetando para a gente aqui. Nós podemos dizer a fome assaltando os lares brasileiros, nós podemos dizer do desemprego e os seus índices altíssimos, né? Nós podemos falar de colapsos nos sistemas de saúde pública, né? Então, quantos lugares no Brasil, quantos estados nós ficamos sabendo de colapsos, né, na estrutura de saúde, quantas crianças hoje e adolescentes, jovens no Brasil sem acesso à educação, Sim. sem acesso à escola, bom, quantas vidas negras, né, que são perdidas ou que são ceifadas, e a gente pode enumerar, né, assim, trazer nomes, você trouxe o nome do Miguel, por exemplo, tantos outros nomes de meninos, meninas, homens e mulheres, né, assassinados, mortos por uma violência altamente brutal. Então, quantos feminicídios só nesse momento de pandemia que nós estamos ainda mais conectados e ainda mais atentos, né, a isso que está acontecendo, mortes, né, de pessoas LGBTs, quantas mortes, né, ainda, quantas violências físicas, simbólicas. Nós parecemos estar, de fato, mergulhados já nesse caos. Você fala de um caos infindável, que a gente pode vir a cair, né? Mas nós já estamos no caos, né? Uma inflação, uma recessão que tem assim, nos colocado diante de aumentos de preços e nos impedido mesmo de viver ou tentar viver uma vida com alguma qualidade ou com alguma dignidade, né? Então, a gente tem vivido essa situação de mal-estar, né? E a gente fica pensando que isso tudo é provocado por um grupo que nós pensávamos que é pequeno, né? Mas nós sabemos que não é tão pequeno assim, porque ele tem ecos na minha casa, na casa do meu vizinho, na casa do vizinho da rua, no meu colega da universidade, né? No meu professor, na minha professora. E então isso tudo é feito por um grupo que
levou adiante um projeto mentiroso, porque ele é baseado em mentiras, então ele é mentiroso, né, que, no fundo, não queria projetar o Brasil para as suas necessidades, né, mas projetar o Brasil, você que fala assim, o Brasil está nos trilhos, e aí é os trilhos que conduzem ao passado, e um passado um passado triste, um passado feio, né, da nossa história. Ô, Lúcia, tem uma pergunta que nos chegou aqui, sim. E aí eu quero fazê-la a você, ela é direcionada a você, mas o Júlio também pode responder, e depois você pode continuar, Lúcia, mas ela chegou e eu gostei da possibilidade da pergunta, né? Diz assim, a senhora vê na possível eleição do Joe Biden uma mudança na perspectiva, nesse crescimento do fundamentalismo no mundo, né, e o isolamento do nosso presidente hoje, né, então, uma pergunta para nós respondermos. Sim. Eu vejo sim, eu vejo o seguinte, a relação que a gente tem com esse lugar, né, de olhar para fora e, a partir do que acontece fora, trazer as nossas vivências para cá, infelizmente, a gente está num momento forte, porque esse governo, e aí, juntando, né, houve um projeto, né, de assassinato, houve um projeto de extermínio, houve um projeto genocida, né, e desse projeto, que foi dito anteriormente, né, que precisava morrer mais ou menos 30 mil pessoas para que as coisas pudessem caminhar, né? Então, assim, houve esse desejo. Na caminhada para esse desejo, nessa política, que é uma política de exclusão, que é uma política de extermínio, bebe-se na fonte de quem está exatamente fazendo isso, né? De um lugar onde você não tem um programa de saúde, de um lugar onde as vidas menos importam, porque lá o capital importa mais do que muitas vidas, e automaticamente o governo segue para beber nessa fonte. Certamente que se esse governo, esse desgoverno, né, porque eu acho que isso não é um governo, isso é um desgoverno, né, é um desgoverno porque ele destrói vidas. Se esse desgoverno, ele sofre, sim, uma queda, certamente vai repercutir aqui. É claro que a linha política, o que acontece lá, se a gente for pensar em linhas de direitas, ambas caminham mais ou menos muito próximo, né? A gente pode dizer que uma é extremamente aberta, a outra segue no paralelo, já fazendo um discurso mais social-democrata, mas, enfim, ambos seguem a linha de que lá o capitalismo é que move, né? Ambas seguem a linha de que a ferramenta da tecnologia, a ferramenta do armamento é o que move. A fragilidade, a falta de visão e a falta de comprometimento desse conjunto de pessoas que estão na organização à frente dos nossos projetos, vai sim sofrer um arranhão, né? Ele vai sim sofrer um enfraquecimento. Agora, não basta que lá simplesmente se troque o governo, é necessário que pense internamente. Né? É necessário que pense nessa troca desse governo. É um governo que não dá conta do seu povo, não é um governo. Né? Independente das relações, onde a gente mais perdeu foi nesse espaço de relacionamento externo. Nós tínhamos aberto relacionamentos com diferentes países, com outros territórios que saía desse mercado europeizante da história, né? Nós chegamos para a África, nós chegamos para outros canais de comunicação que se perdeu. Por que se perdeu? Porque o capital vem se juntando e nós somos essa carne que vai ser moída nessa máquina de funil estreito. Ou seja, muitos vão morrer, aqueles que sobrarem vão passar por essa máquina estreita. E essa máquina estreita, você trouxe, Tânia, o samba da Mangueira, e eu me lembrei também da Elza Soares, né? A carne negra carne mais barata do mercado. Mas exatamente, né? Então, assim, desse mercado, hoje, nós
estamos olhando para o mundo e percebendo que a carne negra já está nessa máquina. Há muito... Aliás, ela não saiu dessa máquina. Da máquina. A gente teve respiros, né? Mas ela não saiu dessa máquina. Constantemente nós estamos sendo moídos e massacrados. Então, certamente que olhar para o processo eleitoral é sim um caminho importante, né? É compreender qual projeto político nós buscamos para o nosso mundo. Que mundo nós estamos construindo, né? Nós estamos endeusando quem? Né? Nós estamos endeusando um mundo extremamente egocêntrico, um mundo extremamente genocida, um mundo extremamente excludente, né? Então, essas relações, eu me recordo de um texto que eu li, né? Será que nós estamos perdendo essa capacidade de nos humanizar, né? Porque a gente já não se sensibiliza mais com determinadas coisas que estão aí corriqueiramente nos meios de comunicação. A gente já não se sensibiliza mais, né? Antigamente era um choque, a gente trocava até de canal muitas vezes porque aquilo era violento demais. Hoje a violência tornou-se normal, né? Então, pensar esse conjunto é para além de pensar do que acontece na economia norte-americana. É pensar internamente também que a gente precisa, sim, fazer o nosso dever de casa, né? A gente precisa fazer uma inversão de setas internas, a gente precisa olhar para a riqueza do país e fazer uma distribuição devida, porque o país é rico. Nós temos no país 9 famílias milionárias, né? 9 famílias, 6 famílias, se não me falha a memória, está entre 6 e 9 os mais ricos que nós temos aqui. Para um detrimento de quantos milhões e milhões de pessoas que estão aí na linha da miséria. Então, é necessário repensar o projeto político como um todo, é necessário repensar que sociedade nós queremos e para onde nós estamos construindo, para que a gente não seja visto aí lá na história, porque nós vivemos um processo histórico, que processo, que momento é esse, que história é essa que nós vamos deixar para os nossos, né? Então, eu me questiono muito disso, e acho que os grandes canais, assim, eu vou tentar fechar aqui, porque eu falo bastante, mas eu acho que a gente precisa pensar esse projeto societário, né? A gente precisa pensar as cooperativas, a gente precisa repensar nessa redistribuição, né? Socializar aí esse bolo econômico que atinge só um grupo muito pequeno que não nos representa, né? E como fazer esse processo de uma forma sem dialogar com as pessoas, construir esse lugar mais crítico. E aí eu penso a educação. Mas eu vou falar da educação depois que as perguntas aí chegarem, né? A gente fala um pouco dessa educação e do que é essa educação em EAD que a gente vai encarar daqui para frente. Tá certo, Lúcia, olha... Só pensando nessa questão da eleição do Biden lá nos Estados Unidos, agora mesmo quando estava subindo, sim, sim. Porque, assim, eu percebo que tem uma... Não dá para ficar dormindo no ponto com o movimento evangélico, não, gente. Ele é muito mais poderoso. Bolsonaro é um caso clássico, claro, para a gente, de quem elegeu. Na minha cidade, quem elege prefeito e vereador é o movimento evangélico. A nossa cidade é a cidade onde mais tem igreja metro quadrado, dizem, no planeta, ou não sei mais como é que está isso hoje. Acabei de ver aqui que a filha do Billy Graham diz apoiar o Biden. Isso tem um significado enorme. Né? Tamanha a força e a potência que esse movimento, que o movimento evangélico tem, e a descoberta do moralismo e conservadorismo que graça dentro do movimento evangélico. E esses caras de extrema-direita descobrem isso e começam a fazer. E aí o movimento evangélico também quer poder, porque tem duas coisas acontecendo no Brasil, para mim. Né? Você tem o movimento neopentecostal e pentecostal e o movimento evangélico, o histórico, clássico, né? O pessoal do movimento pentecostal e neopentecostal é massa de manobra do movimento para a igreja histórica, né? Aonde se pensa esses espaços, né,
esses espaços da economia, da cultura, da educação, da justiça, dificilmente, eu sei que o pessoal vai cair de pau quando terminar isso aqui, o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo que eu vejo acontecendo. O pessoal de baixo é trabalhador, que quer terreno, né, que quer um cargo não sei aonde, que quer salário, né, enfim, que quer se eleger. Mas o espaço do pensamento... Gente, quem é o ministro da Justiça? Né? Uma figura extremamente violenta. Então, assim, não dá para pensar mais na questão das eleições, todas agora, né, o movimento que a nossa cidade está com 13 candidatos, 14, sei lá, um monte de gente usando a caminhada, o povo evangélico. E, para mim, tem duas coisas que se agravam mais. Uma é lidar com a vaidade da esquerda, quer seja do movimento progressista, quer seja evangélico, quer seja político. Extremamente vaidosos que não se encontram. Não conseguem se encontrar para pensar uma agenda comum e fazer um caminho para destruir essa parada. Para mim, eu só vejo esse caminho. Segundo, linguagem. Linguagem. Quem está falando dentro da favela, gente? Não vou citar partido aqui. Quem está falando lá? Quem está falando com Dona Maria, que é passadeira, lavadeira, ou que é empreendedora, que vende empadão, para poder ter seu recurso, que faz salgadinho na forma artesanal? Quem está falando? Com certeza não é nenhuma igreja progressista. Nem nenhum partido de... Você tem alguns movimentos, algumas figuras, que eu não vou citar nome políticas, de dentro de favela, mas que acabam que saltam de fora da favela e vêm com uma linguagem aqui fora, e quando voltam para a favela, a única linguagem que tem é de que vai asfaltar a rua e botar esgoto, mas explica para Dona Maria por que o SUS tem que existir. Explica por que a Previdência é importante numa linguagem que ela entenda, caramba. Ah, porque tem um indicador de não sei o quê. Essa linguagem, as pessoas não entendem. Elas não vão entender, porque quem é que vota, na sua maioria, são essas pessoas. Agora, a esquerda precisa parar de ficar procurando eleitor na Zona Sul. Só quer dialogar com a favela na eleição. Vai lá, gente, explicar. Como disse o Frei Beto, faz o trabalho de base. A gente precisa voltar para lá, sentar de novo na casa das pessoas, na varanda, com aquele grupinho. O CEBI é uma potência nisso e tal. Vamos lá, leitura popular da Bíblia. Vamos explicar o negócio como é que funciona, dá aula. Agora, assim, fica com uma linguagem, cara, eu já vejo isso nos púlpitos da igreja, uma fala que ninguém entende, né? Com todo o respeito que eu tenho à academia, que não é um problema com a academia. Mas o camarada vai ficando distraído, cria um abismo enorme entre as pessoas que votam, as figuras que estão lá todo dia na luta. Então, assim, eu acho que é isso. Aí vem aqui agora aí fulano declara apoio a fulano, que declara apoio a fulano. Não dá para brincar com o movimento evangélico. Ele é guloso. Ele já descobriu que tem uma agenda moral, falou de questão LGBT, falou de outras questões morais. O povo vem com força. Você vê, o Crivella puxa aqui ideologia de gênero, troço que não existe, mas ele puxa isso, o pessoal já fica, o outro candidato vai liberar maconha. Um prefeito não libera maconha, não tem nem como fazer isso. Não cabe ao prefeito. Por que está se falando isso? Essa linguagem chega nos espaços. E aí você conversa com alguém, essa semana eu conversei com uma senhora lá dentro do escadão, eu falei, não, querida, na garagem, não, isso aí não parece, não. Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel do vereador? Esse aqui, Então, é esse trabalho de base que não é feito com uma linguagem que essas pessoas entendam. Do movimento evangélico de extrema-direita, olha, eles têm a linguagem. Eles têm o caminho, que é o caminho do moralismo, né? Essa agenda que eles puxam lá, esse gatilho, e o pessoal se vê doido, porque morre de medo de qualquer coisa. E segundo, eles têm uma linguagem, né, que conversam e falam e explicam da moda deles e do fazer outro caminho, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar isso. É interessante, o Júlio, sua fala, a fala da Lucy também. Eu estou aqui pensando que nós temos até uma organização religiosa, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem uma religião, né? A gente tem um Deus que é o dinheiro, né? A gente tem a religião, que é o mercado, né? Então, o Deus dessa religião mercado é o dinheiro, e a gente tem muitas simbólicas e muitas narrativas, né, que nos aproximam aí
de situações mesmo que acabam, ao invés de proporem a vida, seja numa esfera política, numa esfera econômica, né, numa esfera social, a gente não vê isso acontecendo, né? Agora, essas narrativas e essas simbólicas, né, esses símbolos, esses ritos, eles são muito, vamos dizer assim, por eles terem, pelo ser humano ter a capacidade de simbolizar, de narrar, de ritualizar, eles vão entrando muito facilmente, né, na lógica das pessoas, né, principalmente das pessoas que são que estão, às vezes, um pouco distante, né, do pensamento ou de uma reflexão sobre a sua própria existência, sobre a sua própria condição existencial. Então, eu vejo muito hoje o lugar público se apoiando nessa simbólica e nessa narrativa religiosa para alcançar o seu projeto de poder, como você bem pontuou. O Carlos Cunha, que é membro do nosso grupo de pesquisa, amigo do Júlio, né, Júlio? Ele fez uma pergunta a vocês dois. A pergunta é o seguinte, aí vocês dividem entre vocês uns minutinhos para um, uns minutinhos para outro. Quais são os caminhos propositivos para a superação da intolerância e violência dos fundamentalismos, para o reconhecimento e o diálogo das sociedades do acolhimento? Bonito, sociedades do acolhimento. Então, quais são os caminhos propositivos para a superação da intolerância e da violência dos fundamentalismos? Júlio e Lúcia, aí uns 3 minutinhos para cada um, para a resposta. Olha, eu vou... Carlos, vou dizer o seguinte, eu tenho tido uma experiência, assim, apesar da gente estar falando aqui, às vezes parece que a gente está, assim, tomado de um negativismo, de uma desesperança. Eu sou muito esperançoso, senão eu já estava sentado aqui onde eu estou, no meu canto, no meu escritório, aqui no meu quarto, afundado com a cabeça debaixo da mesa, e não, eu todo dia saio para a luta, eu não tenho medo de nada, não, eu estou na luta e com muita esperança, às vezes cansa bastante, às vezes eu fico exaurido, mas todo dia eu levanto, amanhã eu estou na luta, quinta estou também, sexta estou também. Eu acredito sim, o seguinte, que o que vai ser, tem um pouco a ver com a minha fala anterior, um caminho, né, um caminho propositivo para mim, são os encontros, as redes. Se os movimentos mais abertos, que acho que essa palavra progressista também já está caindo, está sendo banalizado demais, essa gente de mente mais ventilada, com o coração mais comprometido com a vida, né, decidirem abandonar a vaidade, se encontrar, para a gente construir não interessa se eu estou aqui, se a Lúcia está lá em Campinas, ou você está aí, a gente pode criar uma grande rede, né, e se conectar para o nosso fortalecimento, a construção de uma linguagem, de símbolos, de uma pauta, e não precisa ser católico ou crente, é todo mundo. Né? Aqui eu tenho trabalhado com alguns amigos em rede, e como me tem feito bem, né? Se encontrar com eu encontro com o Manjo Sara, que é a Orixá, com a Mãe Márcia, que é a Orixá, e com o Daniel da Anglicana, e com o Rafael França, que é católico, que lidera a casa comum comigo lá no... Assim, como me tem feito bem encontrar com essas pessoas e assim, criar algum caminho, se vai se criar uma instituição, se vai criar uma enorme rede, para a gente construir um caminho de linguagem, né, uma forma subversiva, não bélica, não precisa ser bélica, mas um caminho, onde a gente, por um caminho, se esses caras estão brigando, a gente vem por um caminho da paz, e a gente voltar para as bases, né, e se encontrar, e vencer a vaidade de querer ser a figura que aparece, a figura que fala, mas, inclusive, ouvir gente que não é escutada, né, porque, assim, dá para ouvir uma irmã Sandra, que lidera a Casa Mãe Mulher, lá na Baixada Fluminense, que trabalha, abriu uma casa para acolher as mais de 300 mães que ficam na fila para ver os seus filhos no sistema carcerário prisional. Está lá. Essa mulher tem que ser ouvida. Não é possível que ela juntou tanta gente e alugou 2 casas, está cheio dando café, almoço e janta, e ela não tem uma linguagem. Ela tem. Você vai lá. Achar essas pessoas e criar essa rede para a gente poder construir essa sociedade do acolhimento, porque é possível.
ao invés da gente colocar toda a nossa agenda, o nosso discurso, na direção de ficar combatendo essas coisas diretamente, porque a gente acaba promovendo, eu já percebi isso, a gente, por um outro caminho, por uma outra via, por um outro viés, né, a gente se conectar pelas redes, em algum lugar, ou se telefonar, promover um encontro, sei lá, Zoom, online, se falar, depois um encontrão, quando a pandemia nos permitir, e a gente começar a construir um caminho, né, fazer uma conexão para a gente se ajudar em todos os sentidos, desde financeiramente até a construção de uma jornada para a gente poder militar mesmo diretamente contra isso. Eu acredito nisso, né? Acredito bastante nisso. Júlio, eu estou encantada, Júlio. Sou dessa rede aí, viu, Júlio? Eu falando, né, nessa construção, e aí eu vou falar um pouquinho desse meu lugar de professora. Eu fui professora de educação básica por mais de 19 anos, né? E nesse caminho, qual era o meu lugar? Era acolher as mães, né? Porque os filhos chegavam, as professoras diziam, pelo amor de Deus, fulano, Beltrano, aqui, parará, 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 só defeito. Eu ficava imaginando, falava, gente, a mãe olha para a professora, ela quer fugir, porque não é legal isso, né? Então, qual foi a inversão? Eu fiz primeiro acolhida com as mães, né? Então, as mães, e essa rede foi muito legal, Júlio, porque as mães escreveram para os filhos, e quando eu recolhi aquelas cartas, e de repente os filhos foram começar a ler o que as mães esperavam daqueles filhos nas escolas, longe de casa, né? E foi uma rede importante porque as mães começaram a perceber que elas podiam também contribuir ali, que elas podiam estar na escola trabalhando o pedagógico junto com os filhos, né? Bom, dessa comunicação, o que eu penso, Júlio? Eu acho que a gente está num lugar, o que você fala aí, né, sair um pouco desse ego, eu falo, gente, sai do salto, né? Põe o pé na terra, vamos voltar para as nossas raízes, vamos fazer aquele cafezinho ali na rua, pôr a cadeira lá fora, sentar com o vizinho, falar com o vizinho. Vamos conversar com as pessoas, né? Vamos retomar aquilo que a gente faz de melhor, que é o nosso diálogo. Quando a gente estiver permitindo que o outro faça isso, a gente está perdendo essa capacidade de construir da pessoa, de discordar, né? De viver, de exercitar isso. Porque a gente não exercita mais isso, né? A gente fica naquela de ouvir uma obediência civil aí que a gente não consegue sair dela. Então, deslocar desse lugar também é um exercício, né? Deslocar esse lugar de romper com essa obediência civil também é um exercício. É um exercício de você construir um outro canal de comunicação, de você ouvir o outro falar que esse projeto dele é bom e a gente mostrar os pontos que não são. Por que não é, né? Por que a escola pública está desaparecendo? Por que se tira dinheiro da escola pública? Por que se não manda remédio para a farmácia, né? Para uma farmácia popular? Por que isso acontece? As pessoas precisam compreender que isso é um direito, né? E que esse direito é feito com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro que vira lucro para banqueiro, se não tiver voltado para as políticas nossas. As pessoas mais ricas desaparecem com o nosso dinheiro. Então, repensar esse lugar, e aí, voltando para questões que o Carlos trouxe, né, para a gente, fazer essa sociedade de acolhimento, sim, ela passa por esse canal de rede, né, ela passa por essa construção de outros caminhos possíveis. Como eu falei ali, para mim, as cooperativas são canais, né? Para mim, as cooperativas, quando a gente faz um exercício aqui, vou fazer uma coisa bem rápida, quando os catadores, gente, começaram os catadores, vocês lembram do período dos catadores? Talvez aqui, Júlio, a Tânia seja mais nova, mas eu e você, a gente vai estar na contemporaneidade, a gente vai lembrar desse período, quando os catadores começaram a surgir, as pessoas tinham medo dos catadores, corriam dos catadores, era desesperador olhar para os catadores. Gente, os catadores garantiram a qualidade do nosso meio ambiente durante anos,
né? Se hoje nós estamos aqui ainda respirando, é porque não tem garrafa PET no bueiro, né? Então, repensar essa sociedade, repensar a partir desse lugar, né? Repensar que as cooperativas é um lugar, sim, importante, repensar esse lugar, essa rede que você fala, Júlia, essa rede de troca, né? Essa rede de conhecimento, e conhecimento é um bem muito grande do qual nós não nos apropriamos. E repensar desse conhecimento que nós aprendemos também com os nossos ancestrais africanos, né? A questão da oralidade, repensar a nossa alimentação, repensar a nossa forma de como cuidar da saúde, como é que a gente faz isso e como é que a gente desloca essas pessoas que estão aí nessa alienação, né? Vamos dizer, nessa alienação ideológica aí, linkada com o fundamentalismo econômico, social, político e religioso. Como é que a gente dialoga com essas pessoas? Vamos falar do nosso jeito de fazer o feijão, vamos falar do nosso jeito de fazer o chá, que a Dona Maria lá sabe que é bom, né? Que a mãe de santo indica. Vamos falar disso sem, de fato, te colocar essas vestimentas, esses estereótipos que nos excluem. Então, pensar na construção dessa rede é, sim, passar por esse outro projeto de uma outra sociedade necessária para a sobrevivência dos nossos nos próximos anos, sem querer ser pessimista, gente, mas eu tenho uma filha de 16 anos, eu quero um mundo lindo, eu quero uma filha boa para o mundo, né? Então, a gente precisa pensar na construção desses seres humanos de um jeito acolhedor, e eu acho que passa por esse acolhimento, uma sociedade e um acolhimento passa por esses canais, você democratizar esses canais que, ora, então, estão em detrimento só de poucos. O nosso olhar, ele não é pessimista, né? Ele é um olhar que vê a realidade, aquilo que é o seu, quer dizer, o seu mais revelado, né? Aquilo que mais emerge, né? É claro que nós compreendemos que há já pessoas mobilizadas, né? Como todas essas que vocês mencionaram, né? Mas o que eu acho que, assim, tomar de novo, né, a atitude de olhar para a realidade e perceber que nós não estamos vivendo um período de flores, né, ou, como diria o Péricles aqui, que nos fez uma pergunta, né, nós estamos vivendo um lodaçal, né, ou num vale de lágrimas, pensar que isso pode se estender, né, e pode se tornar tão amplo que depois nós não vamos, ou vamos demorar muito tempo para reverter uma situação que nos rouba o direito de vida, o direito de viver. E aí, Júlio, há duas perguntas que são feitas a você. A primeira, quem fez foi o Péricles, mas a Lúcia, se quiser, pode responder também. Como a fé pode nos ajudar a sair desse lodaçal e não esperar que o tempo resolva tudo? Então, qual é a possibilidade de mobilização da fé para nos ajudar a sair desse lodaçal? E a segunda pergunta, que o Pablo vai subir aqui para a gente, Pastor Júlio, qual é o desafio da transformação do discurso em ação? Então, Raiz André, meu amigo da Bahia, pastor. Né, o que a fé pode fazer, Júlio, além de rezar e pedir a Deus que continue acompanhando os seres humanos na história, né? Então, como a fé pode se mobilizar para a gente sair desse lodaçal, desse vale de lágrimas, desse cenário horroroso que nós vivemos? É um movimento que... Primeiro é movimento, né? Fé não é paralisia templária, ou paralisia no terreiro, ou qualquer... Assim, primeiro porque eu respeito a fé de todo mundo, né? Eu estou num outro lugar, então eu tenho outro caminho, né? Eu acho que o problema que a gente tem com relação à fé, o crer, é que essa coisa muito, muito paralisada, né? De uma expectativa só de um acontecimento, uma relação com o sagrado, ou eterno, ou Deus, ou a entidade, ou a relação que a pessoa tenha lá na sua espiritualidade, que aguarde uma relação de efeito causal, que eu fico aqui esperando e essa deidade vai fazer algum movimento. Não.
Na minha percepção, para a gente sair desse lodaçal, é movimento. Né? Enquanto caminho, eu vou na esperança de que alguma coisa vai... Tem dia que eu sento aqui na cadeira, mês passado eu estava assim, gente, 90 cestas para entregar, ou 100 para entregar, e uma fila de gente esperando. A gente não tem 1 quilo de feijão para entregar. Daqui a pouco, me liga o Rafael, pastor, entrou, não sei o que, começa a entrar. Depois instala uma oferta aqui e tal. Agora, eu estava aqui sentado, porque era da manhã. Eu falei, tenho que pensar o que eu vou fazer para fazer isso. Vou ligar para quem? Vou pedir a quem? O que não exclui meus momentos de devoção. Né? Esse fortalecimento para acreditar. Porque, antes de tudo, a minha relação com Deus, eu tirei ela desse espaço templário e de efeito causal. Eu transformei numa amizade. Né? Ele é um amigo para quem eu conto todas as minhas frustrações, inclusive com ele. Né? Quando eu estou pau da vida, eu vou dizer, você hoje não me atendeu. E eu estou frustrado aqui. Entendeu? Então, assim, é outra coisa. A fé, ela precisa sair do espaço sagrado de encontro. Parece que a fé só funciona ali e vir para a vida. Esse deslocamento da fé para fora do templo faz a gente encontrar com gente de outras expressões de espiritualidade, de outras religiões, que vão servir de apoio. Quanta gente é parceira da comunidade Batista de São Gonçalo que não é evangélica. A gente entrega todo mês cesta básica para 2 terreiros, que também retroalimentam a gente com a sua fé. Né? Mãe Jussara me manda assim, que o Ludumaré te abençoe. Todo dia ela me manda mensagem. Todo dia ela me manda mensagem, um beijo, você é uma figura muito preciosa e tal. Vocês vão fazer comida para 350 famílias no Escadão, sim. Vou depositar minha oferta. E depositou. E aí eu vou lá, e assim, é isso. É sair desse espaço, a experiência de fé, ela precisa ser ampliada. Agora, quando ela é uma coisa só minha, pessoal, egoísta, quando ela não sai do espaço templário e não se movimenta, né, e ela não vai para a vida e não dialoga com outras expressões, fica um negócio... Aí o lodaçal vem para dentro da minha casa, da minha tenda, e toma meus pés. Entendeu? Respondendo a pergunta do Raiz é meu amigo, é pastor metodista lá na Bahia, no Engenho Velho da Federação, que é o bairro mais violento lá de Salvador. Ele é pastor lá dentro da comunidade. É uma figura do movimento negro, historiador, vocês precisam conhecer também. Acho que tem que atrair ele para esse movimento aqui, ele é fantástico, ele é brilhante. Ele está me provocando aqui porque ele sabe que eu falo muito disso, né? desse abismo que existe entre discurso e ação. Né? A gente é muito bom, os movimentos, né? Inclusive eu faço muita crítica a alguns coletivos que são muito bons de formação, e eu gosto de formação. Eu acho que a gente precisa de fazer o que a Lúcia falou, né? A educação é fundamental para essa transformação, agregado a um movimento de ação, né, a uma rede de gente. Quem é da formação vai para a formação, quem é da ação vai para a ação, quem é da construção vai para a construção, essas pessoas precisam se encontrar. Né? Mas existe um abismo grande, enorme, do discurso, da fala, da construção de projeto para a ação. A ação é você estar no lugar e começar a fazer um movimento. Por mais simples que seja. A gente começou um projeto no Escadão, entregando cesta básica, e tem uma terapeuta lá atendendo, a gente chamou de casa comum. É uma casa para todo mundo entra lá naquele lugar. E aí começamos com isso. Agora vamos começar a ampliar. Mas eu acho que a gente precisa abandonar os movimentos evangélicos. Não vou falar assim muito do movimento católico, porque eu não conheço todos, eu conheço alguns, né? Mas o movimento evangélico é muito templário, né, e muito bom de discurso. Bastante, né? Mas eu acho assim, o desafio é, de fato, pôr a mão na massa, estar com as pessoas, né? Se encontrar com as pessoas, ouvir. Né? Acho que uma dificuldade que a gente tem é de entrar nas comunidades. Eles têm a agenda, eles têm, inclusive, a resposta, a saída para o problema. Se a gente parar para ouvir o que as senhorias têm para dizer, né? Acho que são as grandes lideranças das comunidades periféricas, são as mulheres, né? Ou um camarada do canto lá que tem uma farmácia, uma padariazinha de uma porta, você ceda para ouvir essa gente. Quanta sabedoria sai dessas pessoas para ajudar a gente nesse momento de diminuir esse abismo que existe enorme entre
o discurso e entre a ação. Bacana, Júlio. Olha, fico pensando aqui nas palavras do Papa Francisco, já no início do seu pontificado, convidando os católicos, a igreja no mundo inteiro, os cristãos a serem igrejas em saída, né? Igrejas para fora das capelas, né? Igrejas para além das sacristias, então, serem igrejas envolvidas, né, com a realidade, com o vivido mesmo das pessoas, né? E o Papa Francisco dizia, assim, que a oportunidade, por exemplo, de evangelizar, ela se dá no encontro. E pode ser que nesse encontro você nem fale de Jesus, mas tornou o reino presente ali naquilo que você fez, né, para o bem do outro, né? Se a gente se recorda nos evangelhos, às vezes Jesus só fazia um gesto, não tinha nenhuma palavra, né? Bastava um gesto, e é um gesto sempre de ir ao outro, de estar para fora de si mesmo, estar para além do templo, para além da capela, né? Para além da igreja. Uma fé sem obras, ela é morta, né? Então, eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu estava preso, me visitastes, eu estava nu, me vestistes, né? Eu estava enfermo e cuidastes de mim. As bem-aventuranças concretizadas, né, lá do Evangelho de Mateus, dizem daquilo que nós fizemos aos pequeninos do mundo, né, as minorias, e não precisamos mais nada, né? Basta que nós saímos de nós mesmos e sejamos capazes de alcançar o outro na sua singularidade, mas também na sua complexa existência. Pessoal, olha, nós batemos o tempo, então eu queria que a Lúcia fizesse uma breve consideração, para a gente poder ir encerrando, né? Queria dizer para quem nos assiste que o link para as ACGs, né, para as atividades complementares, para os estudantes, tanto do IFTDJ, da PUC Minas, quanto para os estudantes do ISTA, o link, né, para a solicitação das ACGs está aí nos comentários do vídeo. Se alguém também desejar o certificado, né, pela audiência, né, pela assistência desse nosso encontro, desse bate-papo, dessa conversa entre pessoas que se reconhecem e se respeitam, pode também fazer a solicitação através desse link. Tem uma pequena taxa, mas bom, nada que nos escape. Então, Lúcia, uma palavra de agradecimento a você, de gratidão, e o espaço para você se despedir de todos aqui nesse momento. Nossa, gente, o tempo passou muito rápido, foi uma delícia. Júlio, eu percebi que as energias se juntam, viu, Júlio? Porque eu me identifiquei muito. Que bom. Eu acho que é isso mesmo, né? E a nossa grande fé e a nossa crença, o nosso afeto, a nossa humanidade provou aí, nesse momento da pandemia, as pessoas aí trocando alimentos, né? Se organizando, fazendo isso acontecer e garantindo vida e garantindo que as pessoas continuem respirando. Eu me despeço, sim, dizendo que eu sou uma professora, tenho a formação da economia, mas a minha profissão é a educação, né? Eu sou apaixonada por esse lugar, e eu acho que a partir dele, e se nós compreendermos, também olharmos para as mulheres, com certeza dialogarmos com as mulheres, assim como fez o Papa Francisco quando pensou a economia de Francisco, né? Quando foi dialogar com os jovens para saber o que fazer com o futuro, o que nós precisamos para o futuro. O Papa chama os jovens para compreender essa economia, e eles estão aí com propostas importantes, pensando esse outro mundo. Eu quero aqui que nós continuemos nos desafiando, né? Que nós continuemos nos superando no nosso cansaço, mas que a gente não desanime mesmo, né?
porque eu acredito que é esse mesmo, viu, Júlio? Eu acredito que Deus é vivo, né? E que a gente se movimenta e movimenta junto, né? Então, eu agradeço mais uma vez essa experiência, fantástica, Tânia, equipe, grupo de pesquisa, PUC Minas, PUC Minha Casa, da minha primeira formação, né? E é esse lugar que nos transforma, é desse lugar que a gente também bebe na fonte, é desse lugar que a gente também adquire energias e volta para a batalha. Nós somos guerreiros, estamos aí na estrada, né? Nós estamos aí caminhando, e certamente o mundo será um mundo melhor, porque a nossa fé e o nosso esperançar não acaba aqui. Então, eu desejo muita gratidão, né? Não desejo, eu estou grata por estar aqui compartilhando com vocês, e vou aí sentir saudades de vocês já em breve, porque essa conversa tem que continuar. Ela vai continuar. Desejo não falta, né, Júlio? Olha, Júlio, agora eu entendi porque o Carlos Cunha é seu amigo, e entendi também, né, porque você foi tão receptivo ao meu contato hoje, logo pela manhã. Gratidão por suas palavras, gratidão por seu exemplo. São Francisco de Assis falava, né, que basta que nós sejamos quem nós somos e façamos o que deve ser feito, né, para que o evangelho ele seja anunciado. Às vezes não é preciso palavras. Então, eu te agradeço pela sua experiência e por tudo que você faz, né, aos outros, aqueles que talvez não participariam da igreja e aqueles que talvez já estivessem entediados de participar dela. Suas palavras me comoveram muito também. Então, gratidão pela sua presença. Eu deixo que você se despeça das pessoas. Eu estou muito feliz por essa experiência, conhecer você, Tânia, Lucy, gratidão à PUC, ao grupo de pesquisa. Eu estou, na verdade, num caminho assim, muito pessoal, que a gente fala isso tudo, mas assim, isso é caro, né? É caro, as desconstruções internas também são muito caras, né? Eu lembro que a gente se reuniu agora com a gente chama de Conselho Comum, né, a liderança da comunidade, na sua maioria de mulheres, né? 2, 3 homens, né? Esse é um caminho que a gente faz também, né, na comunidade. E a gente foi atualizar os nossos documentos. Confissão de fé, um documento que é DNA, que é muito caro, que tem o nosso jeito de ser, refazer o estatuto, e a gente estava trabalhando a hegemonia do movimento LGBT na comunidade, né? A gente ficou 10 anos, de 5 a 10 anos, acolhimento e convivência. Agora eu falei, gente, agora está na hora da gente botar esse negócio para funcionar, que a turma está chegando aí, muito envolvida com a gente, e, enfim, totalmente apaixonada na convivência que a gente faz, aí a gente decidiu isso. E eu dizia para eles assim, mas isso é caro. Né? Isso não é um movimento que você faz assim. Né? Porque quando a gente começar a publicitar, como eu estou fazendo agora isso aqui, aí começa o falatório que a gente vai ver, então é caro. Mas eu fiz o caminho de decidir construir uma espiritualidade com a cidade. Eu não quero construir uma espiritualidade para a cidade, eu não tenho competência para fazer isso. Mas é uma espiritualidade com a cidade. E a cidade é diversa, a cidade é plural, a cidade é dinâmica, ela não dorme. Daqui a pouco eu deito, mas há coisas acontecendo na cidade que aconteceram e acontecendo que eu só vou saber de manhã. Então eu estou nesse caminho e estou feliz com isso também, e cheio de esperança, de que a gente, a partir daqui, crie uma rede, amplie, se encontre e faça um movimento de esperança revolucionário e transformação da cidade. A gente precisa de fazer isso. Um beijo para vocês. Obrigada, Júlio. Um beijo para você, um beijo para a Lucy. Acho que eu saio daqui hoje transformada por vocês dois, mas também com um pouquinho do sotaque de cada um. A minha mineiridade vai conservar as falas e os discursos de cada um de vocês. Eu estou falando vocês, não estou falando vocês, né? Se eu estivesse falando o meu melhor português mineiro. Então, olha, gratidão pela conversa potente, pela noite transformadora que nós tivemos aqui. Os nossos corações, eu tenho certeza, estão felizes, porque os nossos rostos, eles transparecem essa felicidade. E que ela se estenda, né, sobre as trevas, né, que hoje
invadiram o nosso país e o caos que o fundamentalismo tem promovido, né, nas entrelinhas das relações constituídas aí entre os grupos sociais, grupos governamentais, grupos políticos, econômicos. Que bom conversar com vocês. Muito agradecida. Então, esse foi o terceiro encontro sobre fundamentalismos do nosso grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a nossa PUC Minas, o grupo Teologia e Contemporaneidades. Agradecemos todos que ficaram conosco até agora, nesse bate-papo, nessa conversa, que foi muito profética, mas muito sintonizada, muito alinhada com o Evangelho e com todas as pessoas de boa vontade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau.